e como você se deu conta que tinha esse talento, esse jeito para fazer os outros rirem, para levar a palavra de Deus através do humor? Foi assim nessa itinerância, nas suas viagens? Você percebeu que tinha graça? Na verdade, o que acontece é o seguinte: como meu pai teve diversos relacionamentos, eu fui vivendo de casa em casa. E por muitas vezes eu migrava de uma casa para outra, ou melhor, eu era meio que expulso, vamos dizer assim, por não ter um comportamento padrão, até porque eu nunca tive esse comportamento padrão. Eu não sabia qual era o padrão, eu fui formatado em diversos lugares. Então eu acabei ficando introvertido, evitava falar, evitava brincar. Em 1992, eu acabei tendo um contato com o Evangelho, então me converti, fui caminhar numa igreja e acabei fazendo parte de um grupo jovem. Pastor, a gente começou falando da pandemia. Houve, na chegada da pandemia ao Brasil, houve pastores que chegaram a debochar do vírus. Como é que o senhor reage a isso? Bial, em todos os segmentos, eu acho que existem os tolos, certo? E até os sábios podem ter alguns momentos de tolos, ainda que alguns nunca consigam alcançar a sabedoria. Então, na verdade, eu vi foi muita gente falando besteira e tolice. Sejam pastores, cristãos, ateus, políticos, médicos, certo? Nós vimos gente falando coisas que não fez nenhum sentido ao longo do tempo, depois que a verdade foi chegando. Nessa quarentena já ficou clássica a citação ao aumento do número de divórcios devido ao confinamento. Gente que vivia num casamento infeliz e que, submetido ao confinamento, o casamento não aguentou. Isso é sinal de quê? Sinal da falência de um contrato ou da ideia de casamento em si? Eu acho que isso é só a manifestação de que o sucesso é mais tímido e recatado que o fracasso. Como fracasso, assim? Na verdade, ao longo de toda essa situação, eu, pelo menos uma grande maioria das pessoas que eu vou conversar e conheço, ficaram mais próximas, mais íntimas, resgataram os seus relacionamentos, descobriram o valor de seus filhos, encontraram tempo para namorar. Só que os bem-sucedidos, me parece que eles são bem tímidos, não falam muito de seu sucesso. Enquanto o fracasso é bem mais barulhento, talvez a dor daqueles que estão vivendo a crise. No casamento não precisa de uma pandemia para viver uma crise. Ele por si só, às vezes, já se manifesta como uma, entende? Só que se alguém ganha uma grande importância de dinheiro, não sai dizendo para todo mundo que ganhou. Mas se alguém perdeu uma pequena importância, faz questão de dizer que perdeu. Então eu penso diferente. Eu acho que nós não estamos vivendo uma crise no casamento, não. O casamento só revelou algumas crises que já existiam, a grande maioria consertou, mas ficou quietinho. Ninguém por aí sai dizendo que tem um mulherão, que tem um maridão, né? Mas muita gente diz aí, minha esposa está com comportamento incorreto, o marido está com comportamento... Então eu não compartilho muito disso, não. Pastor, o ano passado, no fim do ano passado, de novembro, dezembro, fez grande sucesso num show em Brasília, onde foi prestigiado por ninguém menos que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que foi com sua mulher Michele, acompanhado do ex-ministro Weintraub e da ministra Damares, e todos declaradamente seus fãs. A recíproca é verdadeira? Sim, no que diz respeito ao meu posicionamento político, eu sempre deixei claro desde o primeiro momento que eu apoiaria, certo? Assim como apoiei. Se você me perguntar se eu estou satisfeito, eu vou dizer que não. Mas se você acha que, por exemplo, eu acho que eu errei no meu posicionamento, não. Eu me posicionei da maneira que eu achava correta, certo? O meu único desconforto com essa gestão do presidente hoje é essa questão no que diz respeito a ele não ter muito esse jogo de cintura, essa coisa de
de ser um bom mediador entre partes tão diferentes, sabe? Isso me deixa um pouco desconfortável. Agora, eu apoiei, sim, ele foi ao show, na verdade não teve muito a ver comigo, teve a ver com a esposa, era aniversário de casamento, certo? E a esposa pediu esse presente. Pediu esse presente e ele estava muito cansado, né? Eu tive com ele, falei com ele, não dei a palavra a ele, era um evento que eu estava fazendo, né? Um show, mas eu apoio, né? Apoio, acho que precisa melhorar muito, entendeu? Mas política é algo tão complexo, tão complicado, né? É um grande desafio a gente falar disso. Você disse, o carro é negociável, a casa é negociável. Para você, quais são os valores que não são negociáveis? Eu acho que o grande desafio hoje, Bial, de se pregar o Evangelho, não é o Evangelho em si, pois você deve conhecer um pouco dele e sabe que ele é extraordinário. O difícil é conviver com gente que diz ser evangélico, que diz viver segundo os princípios e não negociar valores, e acaba negociando. Isso nós vamos ver em todas as esferas, seja ela, né, no ambiente que você vive, no que eu vivo. Então eu não negocio esses princípios que a Bíblia me deu para nortear, certo? Eu não posso dar garantia nenhuma que vou levar meu casamento até o fim, mas o máximo que eu puder fazer para que ele vá até o fim, eu vou fazer, certo? Eu não garanto a você que em algum momento não vou ser descortês com meu semelhante, mas o máximo que eu puder não permitir que isso aconteça, eu vou, certo? Eu vou aprender a não ser ou tentar o máximo possível de todas as minhas forças de não criar nenhum ambiente discriminatório, ser respeitoso com todo mundo, independente do que essa pessoa faça ou como ela age. Talvez o modo dela agir, dela viver, faz com que no meu processo de seleção ela não seja tão próxima da minha vida, mas com certeza ela não vai ficar tão distante que não possa ouvir uma palavra, receber uma oração, um cuidado, um nível de atenção. É assim que eu costumo pautar minha vida. Essas são as bases de meus princípios.